Meu nome é João Gabriel e eu vou falar o que é recuperação de máquinas e comandos elétricos. Primeiramente, nós vamos começar falando aqui sobre o que é o conceito de corrente elétrica. Em primeiro lugar, nós vamos começar do básico para você não encontrar problemas na hora de fazer os cálculos. Por isso, eu vou explicar sobre os principais conceitos envolvidos em calcular a corrente elétrica de um circuito. A corrente elétrica ela é uma grandeza física muito importante no mundo da elétrica e eletrônica. Dessa forma, pode-se dizer que é um fluxo de elétrons que se desloca de uma forma ordenada ao ser submetido a uma tensão elétrica, que é chamada de diferença de potencial. É por meio dessa diferença que os elétrons fluirão de um ponto para o outro através de um condutor. Enquanto materiais condutores, que normalmente são chamados de materiais metálicos, cruzam facilmente correntes elétricas, materiais isolantes como borracha e madeira, e oferecem grande resistência a elas. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, que é denominada como a letra A. Sobre a corrente contínua, ela é um fluxo ordenado de elétrons no único sentido, mediante a presença de uma diferença de potencial. É diferente da corrente alternada, no qual o sentido do movimento dos elétrons varia no tempo. Os elétrons fluem do polo negativo para o positivo, o que é chamado de sentido real da corrente elétrica. E o que é uma corrente alternada? Ela ocorre quando o valor da tensão elétrica varia ao longo do tempo, de acordo com a frequência. Uma das maiores vantagens da corrente alternada é ter o fluxo ordenado no sentido dos elétrons, que promove a capacidade de ser transportada por longas distâncias e grandes potências. Como calcular uma corrente elétrica? O cálculo da corrente elétrica é definido pela razão entre o módulo da carga elétrica que passa através do condutor e o intervalo do tempo em que essa corrente elétrica foi mantida. Temos alguns exemplos aqui de que I significa intensidade de corrente em amperes. O que significa um ΔQ? ΔQ é a quantidade de cargas em coulombs e o ΔT significa tempo total em segundos, ou seja, para definir uma corrente elétrica, é necessário olhar a quantidade de carga em que passa por uma determinada secção, em um espaço de tempo, em segundos, definido. A corrente no circuito é diferentemente proporcional à tensão inversamente proporcional à resistência. Aparelho amperímetro. Ele é o aparelho de medição de corrente elétrica. Sua função é importante para verificar se a energia elétrica que está passando por aquele componente está de acordo com o esperado. Um amperímetro funciona assim, que a corrente elétrica percorre o circuito elétrico, sendo capaz de medir tanto as correntes contínuas, cujo o sentido dos elétrons não se altera com o tempo, quanto as correntes alternadas, cujo sentido dos elétrons se altera com o tempo, além de ser possível ajustar a precisão de medição. Agora nós vamos falar sobre o que é o conceito de tensão elétrica. A tensão elétrica é a força elétrica que provoca a circulação de corrente, que faz as cargas elétricas entrarem em movimento, quando entre dois corpos ou entre dois pontos existe uma diferença de quantidade de cargas. Então dizemos que temos uma diferença de potencial elétrico, que se chama DDP, ou uma tensão elétrica, que é, por exemplo, ao ligar os polos positivo ou negativo de uma bateria aos terminais de um circuito elétrico. Nós vamos observar o aparecimento de uma corrente elétrica, ou seja, a energia elétrica, cuja identidade dependerá diretamente da tensão entre os polos. Percebe-se que assim que a tensão elétrica é uma causa e a corrente elétrica é um efeito. Neste contexto, tensão elétrica é a capacidade de produção de corrente elétrica. Resumidamente, nós podemos dizer que a tensão elétrica é a força necessária para movimentar os elétrons, criando uma corrente elétrica. A diferença de potencial pode representar uma fonte de energia e pode representar uma perda de energia ou armazenamento, que nós chamamos de queda de tensão. Temos dois tipos de tensão: a tensão alternada, que é a polaridade que vai ser alternada de acordo com a frequência na tomada. A frequência normal é de 60 Hz, então significa que a polaridade desta tensão é alternada por 60 vezes por segundo. Um exemplo de objetivo que usa uma corrente alternada são os motores, como os liquidificadores, batedeiras e máquinas de lavar. E sobre a tensão contínua, ela não muda de polaridade no tempo. Um exemplo de funcionamento como tensão contínua é a pilha e a bateria, porque a polaridade da bateria sempre será a mesma no decorrer do tempo.
A unidade da tensão elétrica é em volt e a grandeza é representada pela letra E. Falar como calcular uma tensão elétrica. O potencial elétrico é dado pela razão entre a energia de potencial em um ponto e o valor de carga. A unidade de potencial é o SI e o volt, que representa a energia I, que significa corrente elétrica, joule fornecida a uma carga elétrica, 1 coulomb, inserida em determinado ponto. Quando a carga é deslocada do ponto A ao ponto B, a força elétrica realiza um trabalho para mudar a posição e por isso ocorre uma diferença de potencial elétrico. O cálculo da tensão elétrica pode ser feito utilizando o trabalho realizando o T e a carga que recebe o Q. Agora nós vamos falar sobre o aparelho usado para medir tensão elétrica, que se chama multímetro. Multímetro é utilizado para verificar a capacidade e a frequência de sinais alternados, temperatura, corrente elétrica e tensão elétrica e resistência elétrica. Apresenta as funções dos aparelhos da medição elétrica, o amperímetro e o voltímetro e o ohmímetro. Como funciona o multímetro? Para que o multímetro funcione, é necessário seguir os seguintes passos. Conectar o cabo vermelho da Barney e da ponta de prova vermelha adequada, podendo ser no Barney utilizando para medir correntes elétricas altas de até 10 A, ou Borne utilizando para medir a tensão elétrica corrente, elétrica baixa, resistência e elétrica diodos. Agora nós vamos falar sobre a resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um corpo de opor-se à corrente elétrica. Ela está ligada ao choque entre elétrons livres e átomos no interior dos condutores. Os resistores são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida de resistência no SI é o ohms, em homenagem ao físico alemão Georg Siemens. Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída pelo movimento de elétrons livres no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começam a colidir entre si e com os átomos do condutor. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em atravessar o condutor. Essa dificuldade de movimento de cargas caracteriza a resistência elétrica. A resistência elétrica varia conforme o comprimento e a largura e a natureza material do condutor. Além da temperatura, o que ele é submetido, todos esses fatores são relacionados por uma equação conhecida como segunda lei de Ohms. Vamos aprender agora como calcular uma resistência elétrica. Ela é bem simples, nós só precisamos pegar a resistência elétrica, que é denominada como a letra R, colocar igual V barra I, que é V significa tensão elétrica medida em volts, e o I significa corrente elétrica medida em amperes. Agora nós vamos aprender sobre o aparelho usado para medir resistência elétrica, que se chama ohmímetro. O ohmímetro ele é um aparelho utilizado para medir resistência elétrica, perdoe-me. Ele é um instrumento de medição usado para determinar a resistência de um circuito elétrico componente, juntamente com o voltímetro, amperímetro, capacímetro e frequentímetro. Ele faz parte do aparelho de medidas denominado multímetro e multitese. O modelo original de um ohmímetro é uma provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. É usado um galvanômetro para medir a corrente elétrica através da resistência. A escala do galvanômetro era marcada em ohms, porque a tensão fixa da bateria garantia que, conforme a resistência diminuísse, a corrente através do medidor aumentaria. O princípio do funcionamento do ohmímetro ocorre através da posição da passagem de corrente. Dessa forma, para se medir uma resistência elétrica, basta aplicar uma tensão, que é fonte de energia, nesta resistência de modo que uma corrente seja induzida a circular. Pela intensidade desta corrente, podemos ter uma ideia da sua resistência. Se a corrente for intensa, é porque a resistência é pequena e vice-versa. É baseado neste princípio também que é possível o cálculo de resistência por meio da equação de lei de Ohms. Agora nós vamos ver o conceito de potência elétrica. Potência elétrica é a medida de quantidade de energia elétrica fornecida ou consumida por um circuito elétrico. Pode ser calculada por meio de grandezas como tensão, corrente e resistência elétrica, e sua unidade de medida é o watt.
O cálculo de potência elétrica é de grande importância, uma vez que por meio dele é possível determinar qual será a quantidade de energia elétrica consumida por um dispositivo elétrico durante determinado intervalo de tempo. A potência elétrica, ela geralmente é estudada em dispositivos como geradores, receptores e resistores, que são elementos dos circuitos elétricos que respectivamente geram energia elétrica, consomem energia elétrica e produzem calor devido ao efeito Joule. Agora nós vamos ver como calcular uma potência elétrica. Como qualquer outro tipo de potência, a potência elétrica ela pode ser calculada dividindo-se energia consumida ou transformada pelo intervalo de tempo. Entretanto, existem fórmulas de potências mais específicas que relacionam grandezas como tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. A potência elétrica ela pode variar em muitas ordens de grandeza e de acordo com a aplicação estudada. Agora eu vou falar aqui algumas fórmulas dos principais fórmulas utilizadas para um cálculo de potência elétrica, que é o P, que significa potência elétrica, o U, que significa tensão elétrica, o R, resistência elétrica, e o I, que significa corrente elétrica. Com essas fórmulas que eu falei, é possível resolver a maior parte dos exercícios de eletrodinâmica, que envolve cálculo da potência, também uma fórmula mais geral, que pode ser utilizada para determinar o consumo de energia elétrica, por exemplo. Observe, o E, que significa energia em Joule, e o ΔT, que significa intervalo de tempo. Agora nós vamos falar sobre o aparelho usado para medir potência elétrica. Ele é chamado de voltímetro. Ele é um instrumento que permite medir a potência elétrica fornecida ou dissipada por um elemento. O voltímetro implementa o produto das grandezas de tensão e corrente elétrica no elemento, razão pela qual a sua ligação ao circuito é feita simultaneamente em série e em paralelo. O voltímetro é um instrumento de medição capaz de medir a potência elétrica fornecida ou dissipada. Ele também é usualmente conhecido como medidor de energia. O voltímetro fornece a potência na unidade de medida watts, que equivale a 1 joule por segundo. Os dois tipos de voltímetros mais usados são os voltímetros eletrodinâmicos e os voltímetros digitais. Cada tipo possui as suas especialidades e características, mas todos realizam a mesma função principal, que é medir o consumo de potência elétrica. O voltímetro eletrodinâmico é tradicionalmente um instrumento analógico. Ele possui uma bobina móvel em paralelo com uma carga elétrica, além de duas bobinas fixas em séries com uma carga elétrica. Ele também tem uma agulha ligada à sua bobina móvel, que se move sobre uma escala indicando a medição. Na imagem abaixo, o voltímetro digital mostra os valores de tensão e de corrente várias vezes por segundo. Cada vez que os valores de tensão e corrente são medidos, ao mesmo tempo, eles são multiplicados com a finalidade de achar o valor de potência. O dispositivo que faz o produto entre as grandezas é um microprocessador, e os resultados são exibidos digitalmente em um display. Com as amostras de potência encontradas, é possível calcular o consumo de energia média durante um determinado período de tempo. Além disso, o voltímetro digital, é capaz de realizar também estatísticas de potência de pico, de baixo e de quilômetro, consumidos a fim de encontrar picos de tensão e interrupções. Assisti minha aula sobre corrente elétrica e resistência elétrica, potencial elétrico e tensão elétrica.